Sejam bem-vindos a mais um TVL Cidadã. A cada ano que passa, a prática do yoga se torna mais comum e mais difundida. Muitas pessoas procuram essa atividade para alongamento, relaxamento ou se exercitar. Mas o yoga é muito mais do que uma série de posturas e movimentos. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto com a professora de yoga Leila Nunes. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Vamos começar falando um pouquinho da origem do yoga? Sim. Então, o yoga surgiu na Índia há mais de 5.000 anos atrás. Como a gente conhece ele hoje, ele é muito diferente do que se iniciou, né? Hoje em dia o yoga está muito mais moderno. Então, o que consiste a prática de yoga? É uma prática que a gente, com movimentos, respirações, a gente tenta conectar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito em uma prática só. E como é que o yoga entrou na tua vida? Como é que tu começou a prática para até virar professora? Então, mais ou menos 8 anos atrás eu comecei a praticar yoga para me conectar mais comigo mesma. Estava me sentindo um pouco perdida, meio estressada. E daí de lá para cá eu fui indo aos poucos e faz mais ou menos 2 anos que eu estou dando aulas de yoga. E aí, como tu tinhas comentado, né, existem os benefícios que o yoga traz. Não é só para o corpo, mente e espírito. Tu podia falar um pouquinho desses benefícios? Então, acho que quem procura o yoga, o principal objetivo é o aliviar o estresse, né, a ansiedade. E então isso tudo a prática proporciona também. Além, né, do corpo físico, porque a gente às vezes faz posturas com permanência, com mais duração, né, respirações profundas, isso também ajuda o nosso corpo também. Porque tem também, às vezes, fala massageando os órgãos internos, né? Como que se dá isso? É através das posturas? Na verdade, a massagem, que são os naulis, né? São massagens que a gente faz através de movimentos do corpo e a gente consegue massagear os órgãos internos, trazendo benefícios para o intestino, trazendo a funcionalidade do corpo internamente também, né? Não só no físico aqui fora. E mais saúde, né? Sim, sempre mais saúde para todos. E a gente até estava conversando um pouquinho antes de gravar que existem diferentes tipos de yoga, são várias vertentes, né? Sim. Pode falar um pouquinho qual que é a tua e de um pouquinho de cada uma que existe? Então, o yoga tradicional é o Hatha Yoga. E todos esses outros que a gente conhece hoje em dia, ele vem dessa linhagem, né? Então, hoje em dia a gente tem Vinyasa, o Hatha Yoga, a Ashtanga, Swastika, são vários métodos diferentes, mas o objetivo de todos é praticamente o mesmo, assim. As aulas são diferentes, mas o objetivo é você se conectar com você mesmo. Então, cada um escolhe um jeito melhor, que se adapta melhor com o professor, com o instrutor, né? Ou até o tipo de yoga. É muito pessoal, assim, sim, né? Cada um, é que nem a gente fala assim, eu e outra professora a gente pode dar a mesma aula, mas cada uma vai ser um jeito diferente por causa da pessoa que está dando, né? Então, quando a gente consegue experimentar vários tipos, a gente pode escolher o que mais se adequa para o nosso estilo e para o que faz sentido no momento, né? E além das posturas, tem essas técnicas de respiração, que até tu estava comentando antes, né? No que isso ajuda? Como é que elas são? Tem várias técnicas, né? Sim, as técnicas de respiração a gente chama de pranayamas. Consiste em basicamente a gente aprender a respirar novamente, porque no nosso dia a dia a gente sempre respira muito ofegante, né? Muito peito, né? Só aqui em cima, né? Isso, que é a ansiedade, sempre, né? A gente sempre tá nervosa, né? E fica respirando curtinho. Então, na prática de yoga, a gente aprende a respirar do jeito certo, que é lá de baixo, vindo até em cima e soltando de cima para baixo. Vocês podem perceber que as crianças, elas respiram corretamente, mais abdominal, né? Respirações profundas. A gente vê a barriguinha do bebê subindo e descendo, né? É bem isso. Se a gente for olhar uma pessoa adulta dormindo, se a gente for olhar a barriga, a gente acha que nem está respirando. A gente sempre vai pelo peito, né? Então a criança sempre respira certinho e a gente vai ao longo do tempo perdendo esse hábito, né, de respirar profundo, de sentir o ar entrando e saindo pelas narinas, né? Então todas as técnicas é basicamente aprender a respirar,
mas tem várias outras que hiperoxigenação, Nadishodana, que é respirações alternadas com as narinas, e enfim, várias outras técnicas bem importantes para o nosso corpo também e trazer todos esses benefícios da respiração junto, né? A gente vai desaprendendo, né? A respirar. Sempre. E assim, eu acho que... Infelizmente. E eu acho que a respiração tem muito a ver com o controle da ansiedade, essas técnicas, né? Se a partir do yoga tu faz, tu acaba levando pro teu dia a dia, pra tua vida, pra ser mais... Sim. Ficar mais calmo. Porque a gente fala que o yoga não é só aqui no tapetinho, naquela 1 hora que você tá praticando, né? O yoga vai muito além, principalmente nesses momentos que a gente tem a necessidade de se acalmar ou de colocar um pouco a mente no lugar, né? Lembrar das técnicas de respirações, das meditações também, isso auxilia muito no nosso dia a dia. Então é muito mais vantajoso a gente conseguir fazer isso do tapetinho para fora do que só na aula, né? E a meditação? Porque a meditação, antes e no final, eu acredito também, tem um tipo de meditação que traz paz, né? Qual que é a filosofia dessa meditação? Sim. No início da prática, a gente chama de centramento, que é você assentar a tua mente no teu corpo, né, aquietar os teus pensamentos e a partir daí começar a tua prática mais tranquila. A gente pode usar a meditação em qualquer momento da prática, né? Mas normalmente a gente faz mais no final, porque daí a gente já tá com o corpo mais relaxado depois do Shavasana, que é o nosso descanso, né? A gente faz a meditação. E as pessoas têm sempre dúvida de meditação, né? Tipo, de falar, eu não consigo pensar em nada. Difícil. Não pensar em nada é uma coisa muito distante, muito ilusória, assim, porque a gente sempre tá pensando em alguma coisa. Então a meditação é tu não se apegar nos teus pensamentos. Uma técnica que a gente usa bastante é imaginar, né, de olhos fechados, imaginar o céu. Um céu bonito, azul, né? E os teus pensamentos são as nuvens que passam. Então, o pensamento chega e passa. Vem outro e passa. Tu não fica apegado no pensamento. Ele só deixa fluir, deixa ir. Não fica pensando, não posso pensar nisso, porque daí tu já tá pensando mais, achando problema onde não precisa. Então é isso, chega o pensamento e solta, passa pro próximo, vai de novo e vai indo. Quando tu for percebendo, tu entra num fluxo que vai acalmando tua mente e passou minutos e foi. Isso serve depois para organizar os pensamentos? A partir do momento que vai evoluindo na meditação, tu consegue fazer essa técnica? Sim. Eu costumo dizer que a meditação, a gente sempre busca alguma coisa, né? E todas as respostas estão dentro da gente, só que acontece que os nossos pensamentos, nossas emoções sempre estão muito bagunçadas, misturadas. Então, quando a gente organiza as ideias, não julga os seus pensamentos, mas olha para eles. Pensa, tá tudo bem, o que eu posso fazer com isso, o que eu posso fazer com aquilo. Então isso vai organizando a tua mente, deixando a tua mente mais calma e você consegue daí dar início a alguma coisa que você estava em dúvida ou fazer coisas que antes você não estava fazendo. Onde tu viu o problema, tu consegue achar a solução. Isso, né? Que normalmente o problema é a gente que faz, né? Sim. E a solução, então, a gente também consegue dar, né? E além da parte meditativa, assim, é possível se conhecer melhor praticando yoga, como com autossuperação, disciplina, porque as posturas pedem permanência, como é que isso funciona? Sim, as minhas alunas costumam dizer que, principalmente as que começam, né, elas falam assim, nossa, eu não sabia que eu tinha esse músculo, ou eu não sabia que ficar sentada doeria, né, tanto, porque às vezes a gente senta de qualquer jeito e tá tudo bem, né, aqui, mas daí na prática a gente traz o alinhamento, vai organizando o corpo e isso traz uma postura. E daí quando a gente tem a permanência da postura, né, a gente trabalha muito a nossa mente, porque a mente sempre quer o conforto, sempre quer voltar antes, sempre quer desistir. Então ali com as respirações também, a gente usa muito a respiração na permanência para a gente trabalhar, né, os teus pensamentos
para você permanecer mais tempo, conseguir saber os teus limites, porque a mente quer que você pare naquele momento que está desagradável, mas você trabalhando a tua mente, o teu corpo também acompanha junto. Então você consegue se conhecer mais através das práticas, achando que às vezes você não iria conseguir fazer alguma postura, mas ao longo do tempo você vai adquirindo conhecimentos, alongamentos e tu vai conseguindo através do tempo. Se superando. Sim. E é possível ganhar também força muscular? Sim, nada substitui a academia, né? Tu exercitar com peso, né? Mas o yoga também ajuda bastante nos musculares, porque aí a gente tem permanências de mais força que a gente faz, principalmente nas pernas, braços, quando a gente faz posturas que deixam isso, que faz apoio também, né? Então ajuda bastante. E quem que pode praticar yoga? Qualquer pessoa pode praticar? Tem alguma contraindicação? Todas as pessoas que estão respirando podem praticar yoga. Eu, por exemplo, dou aula para crianças e até 60 a mais. Então, claro que uma prática para criança ou para pessoas mais velhas, né? Elas são totalmente diferentes na didática da aula, né? Mas o objetivo continua sempre sendo o mesmo. Para as crianças, para elas conseguirem aprender a focar nas coisas, aprender a brincar com as outras pessoas, né? E para os adultos, muito mais respirações, principalmente porque pessoas com mais idade, às vezes elas acham que elas não conseguem fazer algumas posturas e daí com o tempo elas vão vendo que elas conseguem fazer. Isso é incrível também, né? Então qualquer pessoa pode praticar. E assim, falando agora nas posturas, né? Porque cada uma tem um nome e tem um sentido, por exemplo, além da posição, tem alguma coisa que ela... eu não sei se eu vou me expressar bem, mas as emoções que liberam, mexe com alguma coisa interna, é assim mesmo? Sim. Tem muitas posturas, né, do yoga e algumas também trabalham os chakras, né? Isso, então, acho que era isso que eu queria falar, os chakras. Isso. Por exemplo, o chakra cardíaco, né? Então, abertura de peito, a gente faz bastante abertura de peito, olhar para cima, né? Então, a gente vai trabalhando esse chakra. Então, tem várias posturas que trabalham cada uma delas e também, o objetivo, eu quero mais alongamento de perna. Então, a gente consegue trabalhar posturas que traz um alongamento de quadril, abertura pélvica. Então, cada objetivo de aula ou até objetivo da prática pessoal. Tá ótimo! Então, a gente agora entendeu melhor sobre o yoga e que se você é criança, se você tem 60 a mais, vai fazer bem para qualquer idade, né? Sim. Obrigada, Leila, por estar hoje aqui. O TVL Cidadã de hoje falou sobre yoga com a professora Leila Nunes. Nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima!